Gravar no computer. Então, beleza? Hoje, a nossa aula será eu e o professor Vitinho, de matemática, tá? Nós invertemos aí, agora vai entrar eu e o Vitinho, quinta-feira entra o Calef e o William, beleza? Então, hoje a gente compartilha com vocês, a hora que terminar aqui eu fecho a aula, tal, espero ela renderizar e já mando para vocês gravada, né? Já deixo lá para deixar disponível para a galera gravada e mando uma lista para vocês depois. Da lista que foi dada, então, nenhuma pergunta, nenhum questionamento aqui para tirar dúvida, certo? Ninguém? Beleza, já perguntei 3 vezes, então fechou. Vamos lá, então, falar hoje de população. Falar aqui de demografia, né, Karine? Agora eu sei que a Karine chama biscoito. Ué. Então, bora lá. Galera, então, começando aqui, nossa aula vai até 8h10, beleza? Bom, quando nós pensamos, então, demografia, moçada, é um dos temas mais recorrentes e relevantes dentro do Enem, tá? Então, é a área da ciência que vai estudar o quê? A população, tá? Área da ciência que estuda a população e seus movimentos. Beleza? Então, nós vamos passar bem rápido aqui para ir lá resolver exercícios, né? E a gente discutir um pouco mais. Bom, pensar em demografia, moçada, é pensar que a população ela tem uma estrutura. Então, quando a gente pensa aqui, né, em população, nós vamos lembrar dessa estrutura aqui, ó. População. População está ligada aos habitantes de uma área, né? Então, ó, habitantes de uma área, certo? Quando eu falo do total de habitantes, eu estou falando de população absoluta. E quando eu estou falando de população relativa, é a população pela área. Então, eu pego a população absoluta e divido pela área. Beleza? Então, tem população absoluta dividido pela área. Eu tenho, então, a população relativa, que está relacionada à ideia de quê? De densidade demográfica. Beleza? Densidade demográfica. Aqui dá para a gente fazer aquela discussão entre populoso e povoado. Então, ó, quando eu tenho um país populoso, quer dizer que eu tenho uma elevada população absoluta. E quando eu tenho um país povoado, quer dizer que a população é bem distribuída. Beleza? Exemplo de país populoso e pouco povoado. O próprio Brasil tem áreas de vazios demográficos ali na região norte. O Canadá, por exemplo, né, a população se concentra mais na faixa sul. A China, a população se concentra mais no litoral do Mar da China. Beleza? Dúvidas até aí? Sim ou não? Pode? Boa. Beleza. Então, olha só. Vamos lá. Crescimento populacional. Quando a gente fala de crescimento populacional, nós estamos falando da ampliação do número de habitantes de uma determinada área. Beleza? Então, ó, crescimento vegetativo é o crescimento natural de uma população. Então, ó, quando a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade.
Beleza? Nisso, eu tenho um crescimento vegetativo. Por quê? Porque vai ter mais gente nascendo do que gente morrendo. Saldo migratório é quando eu tenho a imigração, o número de imigrantes. Imigrante é aquele que entra. Imigração maior que emigração. Então, imigrante é a entrada de indivíduos. Entrada. Emigrantes é a saída. Beleza? Dúvidas aqui não, né? Bom, como que eu analiso essas taxas? Nossa, hoje meus vizinhos tá tudo fazendo barulho. Os meninos ali aqui em cima, o pau tá torando. A gente tá vendo. Vocês estão escutando, né? Dá Bom, para escutar, mas tá baixinho. nossa senhora. Natalidade. O que a gente observa, então? É o número de nascidos vivos, né? Em um ano, vezes 1.000 pela população total. A taxa de natalidade vem apresentando redução, principalmente devido à mulher no mercado de trabalho. Então, ó, apresenta redução nos últimos anos, devido a fatores como mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar. Certo? Planejamento familiar. A ideia do planejamento familiar está ligado ao custo, né, de um filho. Então, hoje, observa-se aí essa ideia de que o custo, né, de filhos é muito alto. Taxa de mortalidade também vem apresentando queda. O professor tem pergunta no chat. Tem pergunta no chat? Populoso e povoado. País populoso é aquele que tem uma população absoluta grande, uma grande população. Brasil, país populoso, 210 milhões de habitantes. Povoado é aquele país que tem uma boa distribuição de seus habitantes no território. Beleza? Então, o Brasil é populoso e pouco povoado. Por quê? Porque tem regiões do Brasil que tem pouca gente. Existe concentração de populacional. Beleza, Mônica? Bora lá, então. A taxa de mortalidade está reduzindo, né? O que a taxa de mortalidade está reduzindo? Opa. Cadê? Está em redução devido à melhoria das condições de vida e saúde, principalmente a popularização, né? Tratamento médico hospitalar, tudo isso interfere. Beleza? Então, ó, a taxa de mortalidade. Professor, pode acontecer da taxa de mortalidade ser maior que a natalidade? Pode acontecer. Em caso de guerra, essas coisas, né? Pandemias, estranho. Bom, quando a gente fala de migrações, o que eu quero lembrar a vocês? Fatores migracionais. Então, eu tenho fatores. Então, o que são migrações, né? Vamos lá. Migrações. Movimentos da população. Movimentos da população
em relação ao espaço e o tempo, certo? Então, esses movimentos, eles têm fatores repulsivos, aquilo que faz os indivíduos saírem, né, de uma determinada região para outra, e eu tenho fatores atrativos, aquilo que faz os indivíduos irem para lá. O que atrai os indivíduos? Geralmente, estabilidade econômica, liberdade religiosa, formação de poupança moeda forte, rede de apoio, emprego, estrutura pública, acesso amplo à terra, ou seja, condições de trabalho, de qualidade de vida, né? De ter uma condição favorável para que a sua vida... Gente, esses meninos tão difícil. Tenha condições favoráveis para que a sua vida se desenvolva. Agora, quando você vive em uma área com crises econômicas, cadê você, caneta? Crises econômicas, conflitos étnicos, conflitos religiosos, guerra, concentração fundiária, desemprego. Ou seja, todos os fatores que não favorecem a evolução dos indivíduos, isso são fatores repulsivos. Beleza? Bom, e aí nós classificamos em relação ao espaço e o tempo. Com relação ao espaço, a gente acabou de falar aqui, ó. Essas migrações podem ser migrações internas ou externas. Internas, dentro do país. Externas, são as migrações internacionais. Migrações internacionais, geralmente, são aquelas que buscam os países desenvolvidos. As migrações internas, a gente chama de interestaduais, intrarregionais. Ó, interregionais, intraestaduais. Com relação ao tempo, é o tempo que esse indivíduo vai permanecer em uma determinada região. Então, migração definitiva. Olha só. Cadê você? O indivíduo vai para não voltar mais. É em definitivo. Migração temporária. Vai para passar um tempo. Igual vocês, por exemplo, vão passar no vestibular aí, né? Vocês vão para algum lugar fazer faculdade. Vai ficar lá 4, 5, 8 anos, né? Dependendo do curso que vocês forem fazer, depois vocês voltam. Migrações sazonais já são aquelas migrações dos pássaros, já viu? Sazonais são as periódicas. Periódicas. De tempo em tempo, né? Os indivíduos promovem essas movimentações. Então, por exemplo, o indivíduo trabalha na colheita de laranja. Todo ano ele vai para algum lugar, né, fazer essa colheita. Ou seja, todo ano ele vai para o mesmo lugar. Isso aí é periodicidade. Beleza? Sazonais. Agora, professor, e quando ela acontece todo dia? São as pendulares. Ó. Essas aqui, ó, acontecem em cidades limítrofes. Essas são migrações diárias. Pois é chamado de pêndulos. Então, ó, em regiões próximas. Deixa eu ver quem falou comigo ali. Professor, as aulas estão sendo gravadas, correto? Onde estão sendo disponibilizadas? Elas estão sendo disponibilizadas no site do Instituto Vitor Braga, do Vitim. Na aula dele aqui agorinha, vocês podem perguntar para ele como vocês fazem para acessar. Ela fica lá disponível para vocês. Tá bom? Tá bom. Então, bora lá. Consequência das migrações. Galera, as migrações têm várias consequências positivas,
negativas, né? Então, ó, diminuição da população total da densidade populacional, diminuição da taxa de natalidade e fecundidade, aumento da taxa de mortalidade, diminuição da taxa de crescimento. Por quê? Essas consequências variam entre o país que está perdendo e o país que está recebendo. Beleza? Alguém perguntou alguma coisa aqui? Qual a diferença entre sazonal e pendular? Boa pergunta. Sazonal é periódica, de período em período. Por exemplo, os pássaros migram no inverno. Sacou? Os pássaros migram no inverno. Então, naquele período, por exemplo, tem o período do morango, é uma fruta sazonal. Então, periódico. Pendular é diário. Todo dia rola essa migração. Exemplo aqui que nós temos em Goiânia. Goiânia é Aparecida. Pessoa mora em Aparecida, trabalha em Goiânia, faz essa migração todos os dias. Fechou? Sazonal. Vamos lá. O pessoal da colheita de laranja, lá em São Paulo, ele sai do Piauí todo ano, em um determinado período, no mesmo período daquele ano, vai para São Paulo, fica 3 meses lá, trabalha na colheita, depois volta para o Piauí. Migração sazonal. Fechou? Boa pergunta, hein? Então, aqui, nessas consequências, galera, nós temos consequências econômicas, consequências demográficas, a população vai mudar suas características, consequências econômicas, nós vamos ter crises econômicas, né? Nós temos a questão... cadê? Aqui. Nós temos a questão de decréscimo de desemprego em alguns lugares, mas em outros vai crescer, né? Socioeconômicas, galera, eu quero destacar essa palavrinha para vocês aqui, ó. Xenofobia. Então, as consequências é tanto para o país que perde o indivíduo, quanto para aquele que ganha. Agora, a xenofobia, gente, é um fenômeno do choque cultural. Opa. Choque cultural. Beleza? Pronto, agora chega, música. Teorias demográficas, moçada. As teorias demográficas, elas foram pensadas no sentido de que nós precisamos controlar o crescimento da população. O primeiro a pensar isso foi um cara chamado Thomas Malthus, a teoria malthusiana. Ele falava o seguinte, olha, a população cresce em PG e a produção de alimentos em PA. Olha aqui, ó. Olha a população, segundo ele aqui, ó. Olha os alimentos aqui. Se isso acontecer, vai chegar no caso de quê? Fome. Tá vendo aí? Então, vai ter mais gente do que comida. Essa era a teoria do Malthus. Quem perguntou aqui? Thanos. Então, malthusiano, né? Aí, olha só. Defende um controle natural da população. Opa. Volta. Controle natural da população, porque ele falava que ia ter fome. Controle natural, gente, ó, abstinência sexual, e catástrofes ambientais e epidemias. Ou seja, é Deus tirando, né? Epidemias. Beleza? Ou seja, ele defendia um controle natural. Essa teoria dele cai por terra por quê? Porque nós sabemos que, devido à evolução tecnológica dos meios de produção, nós tivemos uma ampliação muito grande da produção. E hoje nós temos muito mais alimentos do que a necessidade. Então, a Revolução Industrial derruba essa teoria, né? A evolução tecnológica derruba essa teoria. Porque hoje nós conseguimos. Ué, professor, então por que tem fome? E a fome? Peraí.
Aí eu A pergunto, desigualdade? oi? A desigualdade A social? desigualdade, a concentração de renda, né? E aí a gente pensa, fome. Existe fome? Uai, mas tem comida para todo mundo? Pois é, mas nem todo mundo tem acesso a essa comida, né? Essa condição de ter acesso. Deixa eu ver quem falou aqui. Isso mesmo, má distribuição, sobretudo de renda. Bom, mas aí surge a galera que fala assim, não, peraí, o Malthus tinha certa razão. Por quê? Porque quanto maior a população, o que eles afirmam? O tamanho da população está diretamente relacionado às condições econômicas e ambientais de um país. Ou seja, quanto maior a população, maior os gastos públicos. Quanto maior a população, maiores serão os gastos. E aí vem essa frase, né? Rico tem riqueza e pobre tem filhos. Cara, isso aqui é sacanagem, né? Mas se você for parar para pensar, as populações mais carentes geralmente têm mais filhos. E o que eles defendem aqui, né? Políticas rígidas e oficiais de controle da população. Ou seja, oficial, ó, o Estado. Então, aqui está falando de aborto, de eutanásia, de política do filho único. Beleza? Falando de controle populacional mesmo, né? Rígido, firme. Seria aquela que foi aplicada no Japão quando estava Na tendo China. superpopulação? Na China, política do filho único, né? É. Sacou? Então, aí, nós percebemos que ainda hoje tem muita gente que defende essa ideia, né? Essa ideia neomalthusiana. Controle da população, né? A partir do Estado. Bom, olha só, galera. Em contraposição, vem a teoria reformista. A teoria reformista é a teoria conhecida como marxista, né? E essa teoria considera que a desigualdade social e a miséria é a causa do crescimento e seus problemas, né? Ou seja, não é o crescimento que causa a desigualdade, é a desigualdade que causa o crescimento. Então, defende uma melhor distribuição de renda e de alimentos, assim como um aumento da escolaridade, para gerar um planejamento familiar espontâneo, galera. Espontâneo. Então, o foco deles aqui, ó, é educação e direitos. Os direitos serem respeitados. Cadê? Pode ser visto no filme Onde Está a Segunda? Pode. O filme Onde Está a Segunda fala bem demais desse negócio de controle de natalidade. É fantástico. Então, a teoria reformista, ela é uma teoria, né, que vai discutir, vai contrapor as ideias malthusianas e neomalthusianas. Então, cadê? Então, ó, contrapõe as demais. Tá? Beleza até aqui? Ok, né? Bom, aqui nós temos a pirâmide etária. Pirâmides etárias, gente, são gráficos que representam a população. Então, elas representam a população por idade e sexo. Beleza? Então, olha só. Tá vendo aqui, ó? Mulheres e homens. Beleza? Então, o que está mostrando aqui? Está mostrando a pirâmide, né? As partes da pirâmide e essa população por idade e sexo. Como assim por idade, professor? Olha só. Aqui, ó, na base da pirâmide, na base, eu tenho as crianças.
Ficou ruim para ver, né? Deixa eu tentar apagar esse rolê aqui. Então, vamos lá. Na base aqui, então, tenho as crianças. Ixi, ficou Aqui, pior. ficou pior? Ficou. O vermelho tava bom. Oi? O vermelho tava bom. Então, ó. Base, crianças, certo? Corpo. Opa. Corpo, eu tenho jovens e os adultos. E o ápice, eu tenho os idosos. Bom, se eu tenho base larga e topo estreito, quer dizer que eu tenho um maior número de crianças do que de idosos. Olha, professor, peraí então, isso está demonstrando que a população não está tendo longevidade, não está vivendo muito. Mas se eu tenho uma população idosa muito grande, eu também tenho problema, porque eu vou ter falta de mão de obra, vou ter crise na Previdência. Ou seja, dá para você analisar uma população a partir da sua pirâmide. Aqui no corpo, ó, nos jovens e nos adultos, nós temos a população idade produtiva, né? Então, um país que tem isso aqui, a gente chama de bônus demográfico. Ou seja, está com a condição melhor para produzir. Beleza? Vamos lá, vamos responder exercício, galera? O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Olha só, isso acontece porque há proporcionalmente menos criança à população e o percentual de idosos ainda não é grande. Tá vendo lá? É o que a gente viu aqui no slide anterior, ó. Tá vendo? Eu tenho um número maior de jovens e adultos, tá reduzindo as crianças e eu ainda não tenho tanto idoso. Sacou a ideia? Então aí nós temos a ideia do bônus demográfico. Bom, a ação estatal que contribui... Ó, ação estatal. O que o Estado pode fazer que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico? Como é que eu vou aproveitar melhor essa população? Atração de imigrantes? Uai, gente, se eu já tenho muita população, para que eu vou atrair imigrantes? Qual a lógica disso? Então, não pode ser essa. Concorda comigo? Não pode. Elevação da carga tributária. Ah, tem mais gente para trabalhar, vão cobrar mais deles. É isso que vai aproveitar o bônus demográfico? Não, né, gente? Quem está falando aqui? Letra C, né? Olha lá, ó. Qualificação da mão de obra. Por quê? Quanto mais qualificada essa mão de obra é, melhor são as condições de trabalho, né, desse indivíduo. Ó, admissão de exilados políticos. De jeito nenhum, já tô cheio aqui, né, cara? Se eu já tô cheio de gente, né, desnecessário. Admissão de exilados políticos. Concessão de aposentadorias. Olha, se o número de idosos é menor, ó. Então, letra C. A Mônica falou aqui. Pode-se dizer que uma pirâmide etária da qual foi mostrada está em desenvolvimento? Sim. Ali é uma pirâmide de um país em desenvolvimento. No caso, aqui é uma pirâmide do Brasil, né? Beleza? Alguma dúvida aqui com relação a bônus? Tudo de boa. Boas? Tá bom. Olha lá agora. Oi, pode falar. Os desenvolvidos têm taxa maior de idosos. Isso. Um país desenvolvido tem topo largo e base estreita.
Isso. Isso mesmo, Yasmin. Beleza? Espera aí, deixa eu ver aqui. O Vitinho mandou aqui, tá com um probleminha ali, mas tá ok. Bom, vamos lá então. A fome não é um problema técnico. Olha o que a gente falou, né? Olha o que a gente trouxe para a nossa discussão aquela hora. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive com condições materiais para resolvê-la. Nós temos tecnologia, né? Não é um problema técnico devido à evolução tecnológica dos meios de produção. Então, ó, a evolução tecnológica dos meios de produção. Garantir, ó, não se deve à falta de alimentos. O mundo hoje tem segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É a capacidade de produzir alimentos, né, para todos os habitantes. Então, eu quero que vocês lembrem de uma frase seguinte, ó. A frase, ela fala assim, ó. Josué de Castro escreveu assim, ó. O mundo é dividido entre os que não comem e os que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Cara chamado Josué de Castro. Ele escreveu um livro chamado A Geografia da Fome. Então, galera, a grande questão da fome é que uns têm e outros não têm acesso, né? Não tem recurso para comer. Então, ó, o texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política. Olha lá, olha a dimensão política. Por estar associado a uma escala de produção regional, as pessoas não comem porque na região delas é que não está produzindo alimentos? Não, porque a gente consegue trazer alimentos de várias outras regiões, né? Hoje o meio tecnológico de transporte, né, garante isso. Parece uma frase sobre a Revolução Francesa, né? Olha lá, padrão de distribuição de renda. Ó, isso aqui é uma questão, né? Uma questão importantíssima. Padrão de distribuição de renda. Dificuldade de armazenamento de grãos? Não mesmo. Não mesmo, né? Hoje nós temos silos, nós temos vários mecanismos para isso, né? Galpões, químicos. Crescimento da população mundial. Ué, isso aqui seria o contrário, né? Quanto mais cresce, mais seria a questão de fome. Então, é isso. É malthusiano, né? Ideia malthusiana. Custo de escoamento da produção está cada vez menor.
Por quê? Porque hoje nós temos cada vez mais tecnologia. Beleza? Bom, Beleza. temos estufas, Márcio, isso mesmo. Então, a grande questão é essa letra B. Padrão de distribuição de renda. Professor, o senhor vai enviar os slides com as escritas para nós? Vou sim. Vou enviar para vocês sim. Agora. Beleza, galera? Alguma dúvida? Opa, peraí, alguém falou ali e eu não vi. Não entendi a letra E. Peraí, então. Vamos voltar nela. Custo de escoamento dos produtos. Quer dizer que tem fome no mundo porque o custo de escoamento de produto é alto? Não. Né? Porque o custo de transporte vem reduzindo, né? Devido à evolução, devido à facilidade que se tem. Sacou, Letícia? Letícia, ok? Ok, então. Galera, é isso. Deixa eu só ver aqui. Cadê o... Se ele entrou na sala. Deixa eu só pausar aqui a gravação para vocês.